Olá, meus irmãos, estamos dando início ao nosso bate-papo aqui no canal e nesse nosso encontro nós estaremos recebendo o reverendo Eutíquio Alves, que é também em teologia, de pós-graduação em Teologia, professor efetivo de História da Igreja de Guarulhos e é fundador de Líderes Unical, onde também o nosso irmão reverendo Eutíquio tem a Água Viva em Atibaia, São Paulo. Reverendo Eutíquio, seja bem-vindo, que alegria essa apresentação, que o irmão fale um pouquinho da sua vida. Bom, em primeiro lugar, reverendo, que Deus abençoe a sua vida pessoal, familiar, ministerial. E eu agradeço também a todos que vão participar aí desse nosso bate-papo. Bom, como o irmão falou, deixa eu me apresentar um pouco, falar um pouco, resumidamente, é claro, da minha vida e vida cristã também. Bom, eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão protestante e até a minha adolescência, a minha juventude, vivendo sem essa perspectiva cristã na vida, né? Mas nasci em São Paulo e praticamente me criei, passei minha adolescência, a juventude toda no Rio de Janeiro, então tenho um carinho muito grande pelo Rio de Janeiro, não é? E foi lá que a nossa vida também, de certa forma, mudou, não é? Então, em 1998, nós tivemos um problema, a nossa primeira filha, Lume, que se hoje estivesse conosco estaria com 26 anos, ela adoeceu, não é? E ela teve um câncer, e nós fomos tratá-la em São Paulo. Não é? Durante quase um ano nós tratamos a Lume no Hospital do Câncer, para quem já conhece, um hospital referência no Brasil, mas em final de março de 99 ela veio a falecer, e foi dentro dessa situação, desse momento obviamente muito triste, muito pesado para nós, que o Senhor nos alcançou, não é? Então, lá em Bangu, em 1999, exatamente no dia 6 de abril, eu parei em frente a uma igreja presbiteriana, aquela igreja independente de Bangu, e ali eu perguntei sobre o culto, onde é que você teria um culto aqui. E foi naquele dia que tinha um culto à noite, era uma terça-feira aí no Rio de Janeiro. Sempre culto às terças e reunião de oração às quintas, né? E eu fui naquele dia e ali o Senhor me alcançou. E na quinta-feira, logo em seguida, já fui com a minha esposa e nunca mais a gente deixou a igreja pela graça do Senhor, não é? Então, sobre o meu passado sem Jesus, Efésios 2 fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, então não tem muita coisa a se falar, apesar de uma história de vida. Mas com o Senhor, a partir de 99, começa a nossa vida verdadeira, a nossa vida com Jesus. Não é? Eu e minha esposa Adriana morávamos já no Nordeste do Brasil, em Aracaju. Eu estava lá trabalhando secularmente, e quando voltamos para Aracaju, fomos visitar as igrejas para ver qual nós... fomos na Igreja Presbiteriana Independente, só que não nos adaptamos. Nós nem sabíamos que era uma outra denominação, né? Porque éramos recém-convertidos. Então, fomos em 3 igrejas presbiterianas sem saber que eram denominações diferentes. A IPI, a Renovada e, por último, a do Brasil. E foi na do Brasil, a Igreja 12 de Agosto, que nós nos identificamos. E aí depois viemos a saber que estávamos em outra denominação, não é? Aí pedimos a transferência e foi de lá que a nossa história de ministério começou, não é? Chegamos na igreja em 2000 e em 2001, não é? Fomos desafiados por um grupo de missionários da Inglaterra a olhar para a realidade espiritual daquele país. E eu já tinha conhecido muitas partes do mundo, mas não tinha trabalhado para o Senhor. E ali fui desafiado. Eu digo que ali foi a minha segunda conversão. Deus me desafiou para o ministério. E aí, 2 anos depois, eu já estava no seminário, estudando aqui em São Paulo. E aí fiz 5 anos de seminário, 4 presencial e 1 de estágio prático. E aí fui convidado para voltar ao Nordeste do Brasil, dessa feita agora como licenciado no sertão do estado nordestino. 2.500 quilômetros, já com a nossa segunda filha, Amanda, que nasceu no seminário, hoje está com 17 anos. E fomos, oramos e entendemos que era a vontade de Deus.
Então, nosso presbitério de origem é o Presbitério Sul de Sergipe, mas minha esposa do Rio, eu de São Paulo, criado no Rio, e aí voltamos para São Paulo. Em 2008, viemos para cá, pastorear a Igreja Presbiteriana de Piracaia, no interior, aqui próximo a Atibaia, e depois, em 2014, terminamos esse ciclo com a igreja, e aí Deus começou um trabalho conosco de plantação de igrejas e também com o Ministério Unical. Então, nossa vida basicamente se resume nessas breves palavras aí. Perfeito, reverendo Tito. E ouvindo um pouquinho aqui do seu testemunho, da sua história, é claro que nós ficamos, né, mexidos com a graça de Deus, com a sua providência santa, e dentro de um drama familiar vivido pelo irmão, pela sua esposa, a graça de Deus foi manifestada e o evangelho o alcançou. Então, de fato, né, as palavras, né, as célebres palavras do apóstolo Paulo têm todo sentido, que todas as coisas cooperam em favor daqueles que amam a Deus e são chamados segundo a sua vontade. Até mesmo quando o mal sobrevém até nós, ele não ultrapassa o ponto estabelecido por Deus, né? E em muitos momentos, aquilo que para nós é ruim, é mal, faz parte desses planos eternos, né? Que Deus o abençoe. Reverendo Tíquio, o irmão falou um pouquinho sobre o Unical, né? Esse ministério que foi criado pelo irmão. O irmão poderia falar um pouco para nós, para aqueles que estão aqui nos ouvindo, sobre o que é o Unical? Ok, muita alegria. O Unical, por assim dizer, o embrião do Unical começou no sertão do estado de Sergipe. Como falei, fiquei 2 anos pastoreando a igreja presbiteriana em uma cidadezinha chamada Nossa Senhora da Glória, e aí até alguns irmãos diziam, pastor, tem que chamar a cidade só de Glória, né? E ali nós reuníamos irmãos de várias outras igrejas, num raio de 70 quilômetros, existiam 3 congregações presbiterianas, na cidade de Monte Alegre de Sergipe, Poço Redondo e Canindé do São Francisco, à beira do rio, e nós trazíamos para a Glória, porque a Glória já tinha uma estrutura, né? E passávamos 3 dias a cada 2 meses estudando algumas matérias. Então, lá a gente chamava de CECAL, Centro de Capacitação e Aperfeiçoamento de Líderes. Mas só em 2014 que efetivamente o Unical foi idealizado, digamos assim. Não é? Então, peguei um pouco daquela experiência no Nordeste e aí, em 2015, efetivamente nasce o Unical, Núcleo Integrado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Líderes, e nós, como o irmão falou, né, o ministério, nós estávamos plantando uma nova igreja para um projeto de plantação de igrejas, essa aqui de Atibaia era a primeira, e começamos também, no início do ano de 2015, o Unical. Então, o Unical é um curso de teologia, um curso simples, não é? Mas com uma profundidade bíblica muito grande, e 12 módulos, um módulo a cada mês. Então, o Unical, como o próprio nome já diz, nós formamos núcleos em determinados locais e eu vou lá e ministro os módulos. Então, é um curso de teologia que nasce em 2015 e até 2019 ele foi feito majoritariamente, exclusivamente, diria, presencialmente, mas desde 2015 os alunos já diziam, pastor, coloque esse curso no modelo EAD, né? Não nos falava online naquela época, não é? E eu tenho uma característica discipulatória no curso e fiquei, de certa forma, relutando para que isso acontecesse, mas veio a pandemia, então agora é mais do que necessário, né, ter o curso online também. Então, a partir deste ano, ele também se transforma quase que majoritariamente na plataforma online, mas também temos uma turma presencial também esse ano. Perfeito, reverendo. Reverendo Eutíquio, nós temos, né, na Igreja Presbiteriana do Brasil os nossos seminários, né, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, e grande parte dos nossos alunos no seminário são os candidatos ao Sagrado Ministério. Mas dentro da igreja nós temos pessoas que não são vocacionadas, não foram chamadas pelo Senhor para o ministério pastoral, mas têm vontade de se aperfeiçoar, de se capacitarem. Pelo que o irmão está dizendo, parece que o Unical tem essa proposta. E eu queria perguntar ao irmão, qual é o perfil do aluno? Quem é que deve estudar no Unical? Muito bem, muito boa pergunta, meu irmão. Quando o Unical nasceu, como eu falei lá, aquele embrião lá no sertão do estado de Sergipe,
nós trazíamos pessoas que eram praticamente aqueles que eram vocacionados à liderança, né? Porém, com o passar do tempo, já aqui no Sudeste, muitas pessoas que tinham desejo de obter informações teológicas, que não eram nem vocacionados, se apresentaram para cursar o Unical. Então, quando o Unical nasce em 2015, efetivamente, ainda que ele tenha uma proposta de habilitar e capacitar líderes, mas a gente entendeu a partir de então que membros comuns da igreja não só poderiam, como deveriam fazer. É claro que o Unical ele tem 3 opções de se cursar, não é? O curso fundamental, o curso intermediário e o curso avançado. Então, esse curso básico ou fundamental, ele se propõe, ou ele se encaixa, digamos assim, para qualquer membro de igreja. Então, nós tivemos, ao longo desses 5 anos, pessoas que nem eram vocacionadas, né? Mas sentiam desejo de conhecer um pouco mais assuntos de caráter teológico e vieram fazer o curso. Por outro lado, também tivemos pessoas que já eram vocacionadas, e aí eles faziam não só o básico, alguns fizeram até o intermediário, né? Homens e mulheres. E eu sempre aconselhava, não é? Você sabe muito bem que na nossa igreja nós não temos a liderança feminina. Então, eu aconselhava que as mulheres fizessem o básico, ou até talvez o intermediário, 6 módulos, né? Porque o avançado já era um curso de perfil do líder, homilética, matérias específicas para quem vai liderar, não é? Mas algumas fizeram para poder ter subsídios para avaliar também o perfil dos seus líderes. Então, por isso, hoje o Unical, eu já apresento ele, olha, o curso se propõe tanto a membros em geral, quanto vocacionados à liderança, como também líderes em exercício, tá bom? Perfeito. Então, já fica a dica para você que está acompanhando aqui esse vídeo, e você pode entrar em contato com a instituição para poder saber maiores informações. Mas o reverendo Eutíquio ele vai também explicar um pouquinho sobre isso. Reverendo Eutíquio, para esse irmão, para essa irmã que está nos assistindo nesse momento, que já tem esse perfil ministerial ou que não tenha, mas que, através dessas informações que o irmão está passando, tem interesse de ingressar no Unical, de nessa plataforma EAD, poder realizar os cursos que são oferecidos. De que maneira esse candidato, esse possível aluno, pode realizar esse curso? Bom, então, o Unical hoje, a partir desse ano, meu irmão, ele se apresenta em 2 possibilidades. É claro que no modelo presencial eu tenho um raio de abrangência que eu posso assistir, digamos assim, né? Porque até o momento a docência do Unical se restringe à minha pessoa. Quem sabe no futuro até, quem sabe o irmão poderá nos auxiliar no Unical, né? Deus sabe todas as coisas. Então eu não tenho como me deslocar para distâncias consideráveis. Agora no modelo online isso é eliminado completamente. Então, para a pessoa que tiver interesse e conhecer um pouco do Unical, ainda que não venha efetivamente a fazê-lo, não é? Porque isso vai ser Deus movendo o coração da pessoa, um entrosamento, né? Uma engrenagem entre tempo, recursos, dedicação, porque é bom que se diga, não é? Eu sempre aviso isso. Muitas vezes as pessoas pensam que o Unical ele funciona como uma conferência de final de semana, né? Que às vezes se recebe um palestrante, vai lá, dá um assunto, mas o Unical é um curso, ainda que ele não tenha, obviamente, uma característica de um seminário e muito menos de um instituto bíblico, né? Que geralmente são 2, 3 anos, o Unical só é 1 ano, não é? Ele é um curso com todas as exigências de um curso convencional, não é? Provas, trabalhos para serem leituras, então o aluno tem que ter um tempo reservado para isso, não é? Então, hoje, se alguém quer cursar o Unical, eu preciso transferir a ele um link de acesso na plataforma que nós utilizamos, a Eduz, não é? E ele, assim, lá ele adquire o curso, não é? O custo é um investimento pequeno para a grade do Unical, não é? E você pode adquirir pela plataforma. Essa não é a minha parte, a parte comercial com a plataforma, não é? Em várias
várias mensalidades via cartão de crédito, assim como uma pessoa adquire qualquer um outro curso. Então, essa é a maneira de se entrar no Unical. Bom? Perfeito. E quando começam essas aulas, né? Talvez alguém que esteja já assistindo e já imediatamente pensando em fazer essa matrícula para iniciar. Como é que está o calendário, reverendo Tito, das aulas, né, no Unical? Muito obrigado, reverendo, pela pergunta. Então, as aulas vão ter início a partir do dia 7 de junho, daqui a 3 semanas, não é? Agora, deixa eu abrir um parênteses para dar um elemento a mais. As aulas pela plataforma, tanto as aulas quanto o material didático, as videoaulas e audioaulas já estão todas disponíveis, hospedadas na plataforma. Porém, a gente também entende que há uma necessidade, por conta dos alunos, de uma aula interativa, não é? Em que os alunos possam tirar dúvidas, em que possam dialogar, ainda que de uma forma distante, é claro, via mídia, não é? Mas que surta esse efeito de uma proximidade um pouco maior conosco. Então, desta maneira, eu coloquei também uma disponibilidade que, a partir do dia 7, é uma terça-feira, aí nós estaremos ministrando as aulas ao vivo. Então, o aluno vai adquirir o curso pela plataforma, mas ele também, claro, custo nenhum, é claro, ele vai ter a possibilidade de participar de uma aula ao vivo todas as terças-feiras, ia começar no dia 7, né, de junho, das 20 às 20h30. Serão 3 aulas de meia hora cada, assim como são as aulas estão gravadas lá. E aí o aluno, nesse momento, ele vai ter a mesma aula que está gravada, só que eu ali conhecendo mais os alunos, né? Até haja visto que as aulas foram gravadas no final do ano passado. Então, agora que eu vou conhecer os alunos e também disponibilizar um dia da semana para que os alunos mandem suas dúvidas e eu tire essas dúvidas também através de um vídeo. Então, ele vai ter essas duas opções: ouvir as aulas em qualquer momento e também participar das aulas ao vivo às terças-feiras à noite. Por enquanto, eu estou disponibilizando a terça-feira, não é? Para essas aulas online gravadas. Ao vivo, melhor dizendo, que também serão gravadas e depois colocadas na plataforma. Perfeito, reverendo Eutíquio. E já estamos nos aproximando aqui no final desse nosso bate-papo, e acredito que tem alguns irmãos aqui assistindo, é claro, e querendo algumas dicas, algumas informações. Qual é o recado que o irmão pode passar para os nossos ouvintes, né, para aqueles que estão recebendo o conteúdo aqui sobre o Unical? Meu irmão, eu queria utilizar um texto da Palavra do Senhor, que é justamente o texto que a gente usa como base para o Unical. Ele se encontra em Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, um texto muito conhecido, mas o texto diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando eu olho para esse versículo, e essa palavra que eu gostaria de deixar a todos que participam deste momento aqui, ou vão ouvir em outra ocasião, é que o texto fala que o Senhor Jesus Cristo, e aqui é o Senhor, não é um Espírito de Deus, né? O Senhor Jesus, ele concedeu dons a pessoas especiais na igreja. Dons específicos para a sua igreja como um todo, não é? E aqui nós percebemos a importância e a responsabilidade que nós, eu e também o irmão e tantos outros pastores, tantos ministros do Evangelho, missionários, evangelistas, têm esse compromisso de compartilhar aquilo que recebemos do Senhor para com a igreja, não é? Então, essa é a nossa responsabilidade. E também há aqui nesse texto um propósito, não é? O desempenho, o aperfeiçoamento de todos poderem ser habilitados dentro dos dons que receberam do próprio Deus, e ele fala, para o desempenho do serviço. E aqui a ideia é a diaconia, servirem adequadamente. E, por último,
para que haja edificação, não é? Ou crescimento numa vida de piedade, de santidade, de felicidade. Essa é a ideia dessa palavra na igreja. Então, eu entendo que o Unical, assim como muitas outras ferramentas, muitos outros cursos, né? O Unical é um dos elementos que Deus colocou no meu coração, inclusive fazendo uma devocional em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 5, na revista, na NVI, diz que há muitos ministérios, porém um só Senhor. E aí nasce o Unical, justamente por Deus falar ao meu coração que nós precisamos usar aquilo que Deus nos deu para abençoar a igreja, certo? Por outro lado, também há uma palavra para os membros, que também procurem crescimento, não é? Trabalhar adequadamente, portanto, o Unical, e que é, como eu falei, mais uma de muitas ferramentas que o Senhor usa, pode fazer com que as pessoas possam conhecer mais a Deus, conhecer mais a Jesus Cristo e conhecer a si mesmo. Então, eu digo aqui, finalizando, que eu vou me esforçar para que a gente possa fazer aquela oração do salmista no Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, para que juntos, eu e os meus alunos, possamos contemplar as maravilhas da lei do Senhor. E eu espero que aqueles que vão participar possam também ter esse mesmo anseio, esse mesmo desejo. Que maravilha, reverendo Eutíquio. E ouvindo isso aqui, eu me recordei agora aqui de uma frase que uma aluna me disse ontem na sala de aula. Ela estava ingressando numa instituição, numa das instituições que eu leciono aqui no Rio de Janeiro, e ela dizia o seguinte, que eu perguntei, por que teologia? E ela disse, professor, eu sou formado em nutrição, tenho 2 pós-graduações, tenho mestrado na área de nutrição, e quando eu recebi o Evangelho, eu entendi que eu também precisava me qualificar, me capacitar para apresentar, né, as verdades bíblicas, né, aquilo que o Senhor já tem me abençoado. E eu tenho carregado isso comigo, eu sempre falo para os meus alunos, principalmente no que tange a liderança. Só podemos oferecer aquilo que nós temos, então precisamos estar capacitados. Não é para sermos honrados pelos homens, mas, de fato, para apresentarmos com qualidade aquilo que Deus tem nos revelado por intermédio da sua palavra. Meu irmão, que maravilha, que o Senhor continue abençoando esse projeto educacional, que através, né, desse projeto que o irmão criou, né, através do chamado de Deus para a sua vida, vários irmãos e irmãs não apenas venham ser abençoados, mas através do Unical possam ser canal de bênçãos, possam ser luz do Senhor nos lugares onde eles andam, nas igrejas em que eles labutam. E fiquei muito feliz em ouvir aqui sobre o Unical. Acredito que o irmão estará conosco em outros momentos, falando sobre o Unical, talvez trazendo pequenas palestras aí para compartilharmos com os irmãos aqui no canal. E para você que está em casa, eu vou rodar aqui um pequeno vídeo institucional para que você tenha ainda outras informações sobre o curso, sobre as disciplinas, né, que são oferecidas pelo Unical. Reverendo Eutíquio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Que Deus o abençoe, e aí eu vou deixar esse finalzinho para que o irmão também possa se despedir e saudar os irmãos que acompanham aqui a nossa transmissão. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradeço a Deus, obviamente, por tudo aquilo que Ele faz por nós, através de nós e apesar de nós, não é? E, em segundo lugar, eu agradeço muito ao reverendo Narciso, porque eu não tive, me emociono até de falar, não tive ainda a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, não é? E a nossa geração é a geração do abraço, do contato mais próximo, não é? Então, a gente não nasceu nessa distância virtual. E eu oro a Deus que tenha essa oportunidade para conhecê-lo, por essa oportunidade que o irmão, mesmo sem me conhecer, me deu aqui para falar acerca da minha vida, um pouquinho da vida pessoal, familiar e ministerial. E agradeço a você que participa deste momento, que Deus abençoe a sua vida ricamente. Não sei se Deus vai confirmar no seu coração de fazer ou não Unical. Se sim, nós vamos ter a oportunidade de nos interagir mais. Mas se não, que Deus continue abençoando a sua vida ricamente. E nós, não é, reverendo? Nós somos pastores de pessoas.
Então, nós sempre estamos à disposição para pastorear, ainda que não sejamos os pastores da igreja local, mas para pastorear o povo de Deus. Então, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e espero vê-lo, quem sabe, no Unical. Deus abençoe, reverendo, também a sua família, viu? A sua esposa, a sua filhinha, e estamos aqui para caminhar juntos, pela graça do Senhor. Amém. Mais uma vez, reverendo Tito, o nosso agradecimento a você que acompanha esse vídeo da sua casa, que Deus também abençoe a sua vida. E nós encerramos por aqui e até o nosso próximo encontro através aqui dos nossos vídeos que são disponibilizados nesse canal. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida. Sua breve, mas significativa atenção, que isso possa direcionar a sua vida.